Paz do Senhor Jesus, quero desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você que me escuta nessa noite. E eu gostaria nesse momento aqui de poder estar compartilhando com você aí que está aqui na cidade de Araraquara, está aqui vivendo um tempo de fase vermelha, estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de reflexão. Então eu quero trazer aqui algo nesse momento da parte de Deus para as nossas vidas. Você que me acompanha, você que é meu amigo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero deixar para você lá no Salmo de número 119, o salmista no Salmo de número 119, no verso de número 47, ele disse assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Nós sabemos que esse tempo difícil, esse tempo de pandemia que está assolando todo mundo, ele traz preocupações não só às autoridades, mas também à igreja, traz preocupação às famílias, cristãs, não cristãs, católicos, evangélicos, não importa a denominação religiosa, não importa a espiritualidade, mas vem trazendo preocupações a essas vidas, trazendo preocupações a essas pessoas. Eu quero compartilhar algo que Jesus nos disse, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Essa passagem está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 36. Jesus ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Nós sabemos que Jesus foi uma pessoa que realmente existiu. A ciência confirma isso através das suas pesquisas, através dos seus departamentos científicos de pesquisa, arqueologia, bibliologia, buscaram aí evidências de que esse Cristo, esse Jesus realmente existiu. E nós como protestantes, nós como cristãos, nós cremos e temos essa firmeza e acreditamos que Jesus viveu, vive e ainda vive eternamente. Louvado seja Deus, nós sabemos que as Escrituras Sagradas, ela retrata sobre Jesus desde o início da criação, desde o livro do Gênesis. E ela sela, deixando uma mensagem de Jesus, no livro do Apocalipse, lá no seu final, que quem perseverar herdará a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez e nós cremos na sua promessa. Porém, nós vivíamos aí como errados, desgarrantes, dos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas, quando não éramos cristãos. Hoje que somos cristãos, nós temos que ter a convicção e a certeza, da nossa salvação. Quando eu, cristão, tenho certeza da minha salvação, nada que aconteça no mundo me aflige. Nada, não importa as situações adversas que esta vida a qual me foi confiada, de andar nessa terra com esse corpo, com essa forma, nada vai me tirar dos meus preceitos, do pensamento, dos meus princípios, que está no meu coração, quando foi transformado por esse Cristo Redentor, esse Cristo que veio para me resgatar, vai me tirar de me desviar do caminho, do plano e do propósito que Ele tem sobre a minha vida. Então não importa a pandemia que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando. Você pode estar aí no leito de hospital, você pode estar na sua casa, você pode estar no hall de amigos, você pode estar até vivendo no estado, numa região em que você não está na fase vermelha. Você está vivendo a sua vida corriqueira como outro qualquer, Porém nós temos que ter uma certeza, e a certeza é que o mundo está preocupado com essa pandemia. O mundo está preocupado com esse vírus, porque eles estão com medo de perder o controle da doença, porque é uma doença que vem de uma forma repentina, aflige a pessoa e a pessoa necessita de cuidados de saúde e sendo obrigada a ser direcionada a um centro de saúde e, dependendo da gravidade, necessitar até de um mecanismo para respirar, cuidados especiais, constante, sendo monitorada ininterruptamente, ou seja, ela pode sofrer picos e oscilações
entre a vida e a morte. E essa doença não escolhe classe social, essa doença não escolhe condição financeira, essa doença não escolhe religiosidade, essa doença não escolhe opção, né, ideológica, ela simplesmente vem e afeta, e ela fere, machuca. Ela machuca não só quem é acometido da enfermidade, mas também a família, as pessoas que estão em volta dessa pessoa, as pessoas que acompanham essa pessoa, essas pessoas que moram próximo a essa pessoa. E o ser humano, mesmo com toda a sua sabedoria científica, ainda não tem fato concreto, estudado e analisado que uma vacina seja 100% eficaz. O mundo está sendo vacinado, está se precavendo, porém nós sabemos que esse vírus está sofrendo mutações, ele está se fortalecendo. Assim como todo vírus procura se fortalecer, mas o homem, quando ele descobre a eliminação da raiz de um determinado vírus, através de um medicamento da injeção, ou até mesmo de um medicamento de uso contínuo, ele consegue controlar. Mas ainda esta enfermidade ela está fora do controle aos olhos da ciência. Por quê? Porque a ciência está testando. Nós não estamos tendo tempo de testar em animais, não estamos tendo tempo de testar nos laboratórios, né? Existem vacinas que necessitam de meses ou até anos para analisar a sua concreta e perfeita ação contra esse corpo estranho ou qualquer outro corpo estranho. Então, que você fique atento, que você se previna, use máscara, use álcool gel, né? Ouve as ordenanças da vigilância sanitária, ouça as ordenanças dos órgãos governamentais da cidade que você mora, né? E você, cristão, ouve as ordenanças do seu ministério, do seu pastor, do seu líder, né? Procura se precaver. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que está no final dessa linha, você que está aí na sua casa, que na sua inocência, né? Eu costumo dizer assim que é interessante que quanto mais ignorantes somos, mais arrogantes também somos. Não que eu quero menosprezar aquele que não tem conhecimento, mas aquele que muitas das vezes ele vê a sua confiança nele mesmo. Ele é o tipo de pessoa, um autodidata, por exemplo, uma pessoa que estuda e não busca fontes, uma pessoa que estuda e não dá valor às fontes que ele pesquisou. Um exemplo, é muito comum a gente ver pessoas trazer uma mensagem, uma palavra, um texto, mas não citar a fonte. E ele intitula como que aquilo é dele, como foi ele que pensou, foi ele que imaginou, e não, ele buscou aquilo através de um livro, né, através de um estudo, e ele não dá os merecimentos, créditos a quem realmente analisou aquilo, estudou aquilo, né? Então geralmente são autodidatas, são pessoas que às vezes faltam um pouco de conhecimento técnico, né? E aí com isso ele se enche de orgulho, vamos dizer, como eu sei o tudo, né? Eu vejo que essa doença ela está vindo quebrar esse eu sei tudo. Ela está vindo quebrar até os paradigmas da ciência e dizendo para a ciência que nem tudo está sob o controle dela. Nós temos que entender que esta enfermidade é mais uma das que vem afligindo a humanidade. Existem muitas outras doenças, existem muitos outros vírus, mas esta é uma que ainda está obscuro o seu isolamento, vamos dizer, ou seja, a sua contenção, né? Porque vírus é complicado você falar sobre vírus. Eu não entendo nada de ciência, né? Mas você falar sobre vírus, por exemplo, o vírus ele pode ser pego no respirar, ele pode ser pego no ar, ele é pego no contato, independente, né? Ele é pego através de um objeto. Então, por mais que a ciência tente isolar, trancafiar a humanidade nos seus lares, querendo ou não, sempre vai ter um que vai escapar. Sempre vai ter um que vai querer ir para uma festa, sempre vai ter um que vai querer ir para a casa de um amigo, sempre vai querer um que vai compartilhar o mesmo copo, sempre vai ter um que vai estar com a doença sem saber. Assim mesmo, ele contrai o vírus, mas o vírus não se manifesta nele, né? Porque o seu sistema imunológico é resistente por um motivo inexplicável, só a ciência que pode explicar sobre isso,
né? E ele pode sair propagando. Então, ele supostamente se sentindo sadio, ele vai contaminar outras pessoas. Então, o vírus não tem jeito, ele contamina mesmo, né? A única coisa que você pode parar, burlar o vírus, perdão, você pode burlar o vírus é quando você aplica uma injeção, um medicamento, uma vacina, que você consegue bloquear a sua ação dentro do organismo. Então fica aí essa dica para você, independente da sua religiosidade, independente da sua crença, né? Creia, o vírus está aí, está destruindo, está matando famílias, está destruindo lares. Filhos estão perdendo seus pais, os pais estão perdendo seus filhos, a família está perdendo seus entes queridos, os seus amigos estão perdendo amigos, colegas, companheiros, né? Então estamos vivendo um tempo difícil. Então, quando eu vou lá no salmista, no Salmo 119, que ele diz isso para mim, que eu caminhava errado e a sua palavra me levou para o caminho correto, né? Para o que é reto, eu entendo que Cristo, através das Escrituras Sagradas, ele me instrui como me comportar perante a minha geração, perante o século que eu vivo, né? Às vezes nós queremos estudar tanto teologia, buscar os princípios e os porquês das coisas no passado e esquecemos de viver o presente, esquecemos de, neste presente, buscar a sabedoria que é divina, a sabedoria espiritual que está lá em Provérbios, quando Salomão relata, né, sobre a sabedoria. Então nós devemos, a sabedoria é Cristo. Né? No Evangelho de João, ele diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o verbo é a palavra, né? Nas traduções. Então a palavra é Deus, a palavra é Cristo. Né? A resposta para as nossas perguntas está nas Escrituras Sagradas. Só que nós necessitamos buscar a resposta. E muitas das vezes nós já queremos a resposta mastigada. É como uma cola. Você vai fazer uma prova e você não se preocupa em escrever a resposta conforme as suas palavras. Você fica tentando adivinhar o que estava escrito no livro que você leu, ou tentando olhar para o lado, o que o seu colega escreveu, ou para a frente, o que o seu colega está escrevendo. Não. Sabedoria e conhecimento é quando você aprende algo e entende que este algo vai fazer uma diferença em você, vai fazer uma diferença nessa geração que você está vivendo. Então, essa doença, ela está sendo um teste, ela está testando não só uma nação, mas todo um mundo, né? Eu vejo a mão de Deus estendida e dizendo para todos que estão sobre a face da terra, eu ainda tenho o controle e o domínio do respirar que eu conferi a você. Né? Então eu entendo isso, eu entendo que Deus está mostrando para nós que Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle do nosso ser. Então quando Deus requerer o que é dele, simplesmente eu vou deixar de respirar. Porque nós temos que entender que lá no princípio, quem conhece a Bíblia, né, a Bíblia fala que quando Deus formou o homem, Deus soprou nas suas narinas. Né? Deus deu a ele um fôlego de vida. E nenhum ser humano sequer na face da terra sobrevive sem o ar. O ar é a fonte de energia que sustenta essa estrutura molecular chamada ser humano. E nós vemos que essa enfermidade é uma enfermidade que ataca principalmente esta região. Todas as pessoas que vão para o hospital no estado crítico, eles necessitam ser entubadas, porque o pulmão não tem força, né, de se preencher de ar e dar a ele fôlego de vida. Então a luta é essa. Então o homem, a ciência ainda não tem esse domínio sobre o ar de Deus que foi colocado no ser humano. Nós sabemos que antes dessa pandemia tudo era diferente. Eu, aos meus 50 anos, eu não imaginava que eu iria viver uma situação dessa. Eu já estudei muito, né, algumas coisas sobre as doenças do passado, sobre a tuberculose, a rubéola, sobre as doenças venéreas, sobre a AIDS, né, sobre as doenças da guerra, né, as chagas, os piolhos, a lepra. Então eram doenças, a fome propriamente dita, a soberba humana, o tempo das guerras, né? O tempo da idade do ferro, né? O tempo da ignorância humana, o homem ganhava tudo à força, ele buscava tudo através da violência. Hoje o homem vem buscando os seus
benefícios através da tecnologia. Nós temos que ser realistas e sinceros. O homem busca tudo através da tecnologia. Hoje você com um aplicativo, com um smartphone,